Boa tarde, pessoal. Estamos dando continuidade à nossa série. Hoje eu trouxe uma relíquia lá que era do meu pai em Itapetininga. Esse livro era quando ele tinha que anotar anotações dele na loja de sapato, que meu pai era artesão, ele fazia sapatos, trabalhava muito bem. Então esse livro tem datado aqui, que eu peguei, de 1924, então quase 100 anos. Quando eu tinha, em 1963, eu estava com 13 anos, então eu pedi para ele, nós disputamos na época em Itapetininga os primeiros jogos infantis, que na época foi o primeiro que teve. E então eu jogava basquete, na época chamava bola o cesto, futebol de salão e fazia algumas provas de atletismo, que era lançamento da pelota, salto em distância e salto em extensão. E nesse ano de 1963, eu fui consagrado como o melhor atleta dos jogos, ficando campeão em futebol de salão, vice-campeão em cestobol e campeão nas provas de salto em distância, salto em altura e no lançamento da pelota. Dando a sequência do nosso voleibol, que nós estávamos conversando, em 75, 6 moleques de Itapetininga tinham sido selecionados para fazer parte da seleção paulista que iria disputar o brasileiro. Então, eles já tinham feito aquela parte no Mirim, que eles tinham sido campeões Mirim, vice-campeões Mirim. Então, daquela equipe, 6 atletas foram convocados para a seleção paulista para disputar os jogos. Na época já era infantil. Então eu saía de Itapetininga toda sexta-feira à tarde, após o almoço, e ia para São Paulo levar essa molecada a treinar, porque como que ia sozinha? Não tinha como ir sozinho para lá. E foi assim a época inteira. Na época eu saía com eles naquele aviação Cometa e descíamos lá na Marginal, na Ponte do Limão. Da Ponte do Limão eu seguia a pé até o DF, porque a Federação Paulista de Voleibol, que era o Werner Busch, presidente, funcionava no DF, na Água Branca. Então era lá que era a Federação Paulista. Então eu ia toda a sexta-feira com essa criançada. Ficávamos sexta, sábado e domingo treinando em São Paulo, às vezes era em São Caetano, às vezes era em São Bernardo. E quem nos levava a fazer esse transporte do DF para esses lugares era o Renato Pera, que na época ele dirigia a Kombi da federação. Embora ele não goste muito que a gente lembre essas coisas. Mas ele tem que entender que ele cresceu ali dentro, ele foi criado ali dentro, então ele teve toda a parte legal. E hoje ele é o presidente da Federação Paulista de Voleibol, né? Até hoje, faz uns 30 anos mais ou menos. Então uma vez ele falou para mim, eu vou dar um jeito de dar um fim nessa criançada, porque eu estou cansado de sair, não ter fim de semana e ter que levar eles para treinar, esperar e depois trazer de volta para a federação. Esses são os meninos que foram selecionados para a Seleção Paulista naquela época. E assim nós fomos tocando em frente. Nesse ano também, nós disputamos o campeonato naquela época tinha o campeonato do interior e o campeonato da capital, que era São Paulo e a Grande São Paulo. Então os 4 classificados do interior depois disputavam com os 4 melhores classificados de São Paulo, Grande São Paulo, para ver quem era o campeão paulista. Nesse ano nós jogamos em Campinas, em 75, ou 76, não me lembro direito. O campeonato foi ali no Taquaral e a gente ficou alojado lá em Campinas. E era Americana, Cubatão, a Fonte de Campinas e Itapetininga. Nós ganhamos os 2 primeiros jogos fáceis, tanto de Americana como de Cubatão. E na final, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, porque os 2 times eram bem parecidos. A gente estava perdendo, o primeiro set foi 17-15, naquela época não tinha ponto direto, tinha que ter rodízio, tinha que ter vantagem e desvantagem. Daí no segundo set, nós perdemos também para a Fonte de São Paulo, de acho que 15-8, 15-9. Quando chegou o terceiro set, eles começaram a dar mole, e a gente acabou ganhando da Fonte no terceiro set, e no quarto também.
daí fomos para o quinto set. A Fonte vencia a gente de 14-8, precisava fazer um ponto para se tornar campeão do interior, e a gente conseguiu virar esse jogo de ponto a ponto, acabamos vencendo a Fonte de 16-14 e sagrando campeão do interior. Conclusão, tínhamos que ir para São Paulo também disputar o campeonato, porque Tapetininga não tinha ginásio de esporte e a gente não podia sediar. Então acabamos indo de novo para São Paulo disputar as finais do campeonato do interior. Foi uma coisa muito gratificante. Aqui tem alguns fatos que eu gostaria que vocês, se tivessem, por exemplo, pudessem ver, ó, parece incrível, mas a Fonte de São Paulo perde esse jogo. Aqui estão as preliminares, né? E depois tem uma série de outras fotografias também aqui. Inclusive aqui nessa rede parece o Carlão, que depois ele foi seleção também, foi seleção brasileira e tornou-se depois árbitro da federação. Então aqui são lances do jogo nós contra a Fonte de São Paulo. Então foi uma época muito gratificante, embora toda a nossa dificuldade, a gente mostrou que a gente eram pessoas valorizadas de todas as formas, porque o que essa meninada treinava e as condições eram mínimas que eles tinham, mas eles tinham tanto amor naquilo que faziam, que as coisas se tornaram um prazer. E que é a melhor coisa que você trabalhar com prazer, então isso não é um trabalho, é um lazer, eu calculo que se eu pudesse me chamar. Eu não estava trabalhando, eu estava fazendo um lazer, porque era tanto entregação de ambas as partes, que a gente se tornou uma família, onde a gente fazíamos as caixinhas para a gente poder arrecadar dinheiro, aquele que tinha menos na época do coisa, a gente conseguia comprar alguma coisa assim, mediante. As mães dessas crianças trabalharam com afinco através de bazar da Pichincha e arrecadando dinheiro e fazendo, na época chamava tômbola, né? Víspora, não lembro como que era. E assim a gente conseguia comprar as nossas bolas, assim a gente disponibilizava para comprar os nossos uniformes e graças a Deus foi uma vida maravilhosa. Obrigado.